Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um estudo, né, da vida de Pedro, a vida e a obra do apóstolo Pedro. Você que está aí no grupo, você que está aí no YouTube, né, acessando aí pelo link. Você que veio pelo YouTube, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo de estudo ali, né, no WhatsApp. É interessantíssimo você estar ali porque você vai receber um link ao final desse estudo de Pedro para que você possa adquirir o nosso mais novo lançamento, que é um livro sobre a vida e a obra de Pedro, que nós estamos aí finalizando. Ele vai estar disponível no final desse estudo, com um desconto especial, né, o link do desconto especial lá no grupo, tá bom? Então, se for do seu interesse, entra aí, né? Vamos lá, continuando o nosso estudo, né? Não deixe de também nos ajudar curtindo esse vídeo, se ele chegou até você, e compartilhando, ok? Versículo 69 de Mateus 26. Vamos ver alguns episódios interessantíssimos aqui, né? Algo poderoso, né? Algo que está pulsando meu coração para poder compartilhar com vocês, né? Nós vimos aqui alguns episódios já da vida de Pedro e eu quero avançar. Eu quero avançar porque nós temos que falar de Atos, nós temos que falar das epístolas de Pedro, duas, então vamos embora. Ah, Você lembra, né, que Jesus, logo após que Pedro tem aquela grande revelação, quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? E depois ele pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro fala, né, tu és o Cristo, né, o Filho de Deus vivo, e o Senhor vai, né, aparentemente elogiá-lo ali. Né? Muitos pensam que é um elogio, mas na realidade Jesus está ali situando Pedro, porque ele fala assim: olha, Pedro, muito bem, Simão Barjonas, mas deixa eu te falar uma coisa: não foi carne ou sangue que te revelou isso. Amém? Você está no mesmo patamar dos outros. Né? E Pedro confunde um pouco as coisas, ele depois quer fazer uma tenda ali no Monte da Transfiguração para que pudessem ficar ali Moisés, Elias e o Senhor, igualando o Senhor ali aos profetas, né? E a Moisés, ao profeta Elias e a Moisés. E depois ele tenta impedir o Senhor de cumprir o propósito dele. Né? E o Senhor fala para ele: arreda de mim, Satanás. O Senhor percebendo ali que era Satanás usando Pedro, né, repreende a Satanás. E como eu falei, mas de Pedro ele vai cuidar. Só que ele fala: olha só, Pedro, situe-se, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Então vamos ver esse episódio aqui agora, né? Versículo 69 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, outra criada viu e disse aos que estavam ali, aos que ali estavam: este estava com Jesus, o Nazareno. Né? E ele negou outra vez com juramento. Veja, na primeira vez ele negou, na segunda ele já falou: eu juro que eu não estava com eles. Né? Eu, com juramento, não conheço tal homem. 73. Pouco depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Né? Essa palavra, antes que o galo cante, né? Mateus 26, 34. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui que eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui. Mateus 26, sem pressa, Mateus 26, 34. Vamos lá. Olha bem. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Novamente, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Se nós formos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 38, você vai ver alguns detalhes a mais também dessa passagem. Eu não vou lá para a gente ganhar tempo, quero me prender aqui nos versículos 69 ao 75, ok? Então, 69, quando ele diz assim, né? A Bíblia é muito enfática em dizer que era uma criada, né? Aproximou-se dele uma criada, né? Isso quer dizer o seguinte: Pedro, ele não pôde suportar nem mesmo uma mulher que ali no contexto, ali na sinagoga, entre os mestres, os fariseus da época, ela era totalmente insignificante. A palavra dela não tinha poder algum. E além de ser mulher que já não tinha muita valia o que ela falava ali para aquelas pessoas que estavam naquele lugar, ela ainda era uma criada. Então ele nem uma mulher frágil e que para aquelas pessoas ali na época era insignificante, Pedro pôde suportar. E aí, no versículo 73, olha só. Pouco depois, aproximando-se os que... Então perceba, no caso aqui a coisa já mudou de figura, né? Porque nas duas primeiras vezes quem falou foram mulheres. Agora não, ó, aproximando os que ali estavam. Então as mulheres despertaram os que ali estavam. Disseram a Pedro, né? Verdadeiramente, tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então, sob a soberania de Deus, as circunstâncias não permitiram que Pedro ali escapasse. Porque na primeira vez ele poderia ter escapado. Opa, peraí que estão me identificando, eu vou embora. Mas não. Sobre a soberania de Deus, ele fica. Né? Ele fica até ser posto totalmente à prova. Até cumprir aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Né? Então ele fica e ele vai ali se dar conta de que ele era completamente indigno, de que ele era indigno da confiança. Né? E ele não poderia mais confiar em si mesmo. E a partir daquele momento, né, ele se desespera. E ele vai chorar, como a gente viu no 75, amargamente. Olha o 74, né? É tão interessante isso, que ele primeiro nega, depois ele nega em juramento e por último ele começa a praguejar e a jurar. Né? Então perceba aqui a sequência. Né? Ele negou pela primeira vez, né? Negou. Ele somente falou, lá no versículo 70. Da segunda vez, ele replicou com juramento. E na última e terceira, ele praguejou e jurou. Né? E é interessante que você vê lá no versículo final, né, essa questão. Antes, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante. Tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos para João. Evangelho de João. E mais algumas coisas interessantíssimas eu quero ver com vocês. Né? Aí aqui Jesus vai ser condenado, vai ser crucificado. Né? É interessante que Jesus no meio do caminho a cruz cai, né? Ele não suporta, ele cai e um outro Simão é levantado para carregar a cruz porque aquele que deveria ter ajudado Jesus havia fugido, né? Que era Pedro, e um outro vai ser levantado. Pedro estava fora completamente do contexto, Pedro não acompanhou, ele fugiu, ele não acompanhou a crucificação, né? Ele negou, agora ele estava totalmente amargurado, como nós acabamos de ver, né? E provavelmente ali ele já estava se considerando uma pessoa não mais um apóstolo, não mais um discípulo do mestre, né? Ele estava se considerando uma pessoa comum. Tanto é assim que ele vai voltar à prática que ele tinha lá no início, quando o mestre o chamou. Vamos lá para João, capítulo 21. Tá? 21, a partir do versículo 15. Redobre sua atenção. Eu vou ler primeiro, depois a gente vai comentar algumas coisas do nosso estudo. Jesus aqui ressuscitou, né? Ele ressuscitou e ele agora vai trabalhar e andar com os crentes. Olha que interessante. Depois de terem comido, né, perguntou Jesus a Simão Pedro, né? Então, só para contextualizar, antes da gente ler, né? Você sabe, mas eu quero contextualizar aqui. Ele
manifestou seus discípulos lá no Mar de Tiberíades, né? E de que maneira ele vai se manifestar? Está lá no capítulo 2, do versículo 21. Versículo 2, perdão, capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, né? Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e subiram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Né? Alguns detalhes aqui interessantes. Né? Quando ele fala aqui no versículo 2, Dídimo, né? Dídimo aqui significa gêmeo, tá bom? Tomé chamado gêmeo, né? Natanael. Tá? E versículo 3. Disse-lhe Simão: vou pescar. Quando ele fala vou pescar, isso deve ter sido por causa da provação relacionada à necessidade deles se sustentarem. Né? Então Pedro voltou à sua antiga ocupação, desviando-se assim do chamamento do Senhor, que nós vimos lá em Mateus 4, versículo 19. Pedro, aqui no versículo 3, juntamente com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles eram pescadores profissionais, lembra lá no início? Então o mar de Tiberíades era grande e estava repleto de peixe. Mas como a gente acabou de ver aqui, eles nada apanharam. Versículo 4. Ao romper da manhã, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era Jesus. Versículo 5. Perguntou-lhe, pois, Jesus: filhinhos, tendes porventura algo para comer? E responderam-lhe não. Essa palavra aqui, algo, né, do grego, refere-se a algo preparado para comer, tá? Ele devia estar se referindo aqui aos peixes, né? E ele segue. Essa resposta segunda, né? Responderam-lhe não, porque eles já haviam passado por essa situação uma vez lá com Jesus no chamado, né, de Pedro, né? Versículo 5, né? Lá em Mateus 4 a gente viu isso. Ainda aqui, ó, na segunda resposta negativa deles. Quando eles estavam, né, na posição correta, que a gente viu lá em Lucas 24, né, no 41, 43, eles tinham, mesmo dentro de casa, né, eles tinham mais peixe do que precisavam. Tanto que ofereceram um pedaço ali, lembra do episódio que eles oferecem um pedaço ao Senhor? E aqui, fora da posição, eles não têm nada. Fora da posição, mesmo no mar, eles não tinham nenhum pedaço de peixe. Versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes, né? Então, aqui você tem amanhã, né? Aqui a gente já está vivenciando amanhã, não de depois de hoje, né? Não de amanhã, mas amanhã, parte da manhã. Não era a hora própria para a pescaria, né? Mas quando eles obedeceram a palavra do Senhor e lançaram a rede, apanharam peixes em grande quantidade, né? Isso foi um milagre, mais um milagre que eles vivenciaram. Vamos perceber o seguinte, que lá em Lucas 5, do 3 ao 13, o Senhor chamou a Pedro por meio de um milagre na pescaria. E aqui ele o recobrou o seu chamamento por outro milagre na pescaria. Ele é coerente com o seu propósito. Amém? O Senhor é coerente com o nosso propósito. Guarde isso. Bom, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. João disse para Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, pois, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com o veste, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Na questão aqui ele trazia apenas as roupas de baixo, tá, gente? Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Isso quer dizer cerca de 100 metros ali, tá? Mais ou menos ali de 90 a 100 metros. E no versículo 9, ao saltarem da terra, viram postas ali brasas e peixe, posto em cima e pão. Já tinha brasa com peixe. Então aqui o Senhor está treinando Pedro a ter fé nele. Mais ou menos assim, ó.
Pedro, eu vou te sustentar. Somente crê, somente obedeça aquilo que eu mandei você fazer. Né? E aí continua. Subiu então Simão Pedro e puxou a rede para a terra, né, cheia. Versículo 10 primeiro, né? Disse-lhe Jesus: Trazei alguns peixes, algum dos peixes que acabaste de apanhar. Subiu então Simão Pedro, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se lhe rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Mas nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Né? Isso demonstra aqui para nós o cuidado, né? O sustento, né? O suprir das nossas necessidades, né? Que o Senhor tem. E aí, ainda aqui quando ele fala comei, literalmente é de jejuai. Né? Toma a primeira refeição do dia também aqui comigo. Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo tomou o peixe. Né? Então, na provisão aqui que eles receberam do Senhor, o pão representa as riquezas, né? Riquezas da terra, e o peixe as riquezas do mar. Né? Versículo 15, né? 15 agora, presta atenção, que eu vou ler do 15 agora até o final aqui, e depois a gente vai retomar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Alimenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Alimenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso, significando com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Tendo falado isso, disse: Segue-me. Ok? Bom, continuando aqui e já finalizando, só com alguns comentários aqui, né, a partir desse versículo 15 aqui. O Senhor aqui estava restaurando o amor de Pedro para com ele no versículo 15, né, porque Pedro de fato queria amar o Senhor, mas ele estava aqui totalmente amedrontado, ele estava totalmente confiando também, né, antes desse episódio. Antes do episódio tê-lo negado, Pedro confiava totalmente na força, na sua própria força, no seu próprio jeito, né? Na sua força natural. E aí ele tomou esse golpe de negar Jesus 3 vezes, ser ali, ter o mesmo comportamento de Judas, e agora aqui ele comete uma segunda falha, que ele larga o ministério e volta a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus tê-lo chamado. Então o Senhor veio para restaurar o seu amor para com ele, para encarregá-lo de pastorear a sua igreja. Né? E isso é tremendo demais. Veja comigo, no versículo 15, aqui a palavra, na primeira vez, tu me amas, né? E quando ele fala, ele vai perguntar, né? Olha lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Esse primeiro aqui, tu me amas, essa palavra grega refere-se a um amor mais sublime e nobre. Né? Então, quer dizer, tu me amas mais do que esses. Ele está, tipo assim, colocando Pedro num patamar, ok? Acima dos outros discípulos e quer ver qual vai ser a reação de Pedro agora, né? Versículo 15 ainda, quando ele fala assim, ó, tu sabes que te amo. A resposta de Pedro, essa palavra grega que Pedro fala de um amor íntimo, né?
mas não fala de um amor superior, né? Vamos continuar, versículo 16. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Né? Aí ele vai dizer assim, eu lhe respondo, e ele respondeu: sim, Senhor, tu me amas. Aí ele vai dizer assim: apacenta as minhas ovelhas. Né? Aqui presta atenção, pastorear, né, é para o rebanho. Olha o capítulo 10, versículo 14 e versículo 16. Esse rebanho é a igreja. Olha Atos 20, versículo 28. Portanto, se ele tem um relacionamento, se ele se relaciona ao edifício de Deus, né, ao edifício de Deus, olha lá Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai pastorear. Amém? Se ele se relaciona com a igreja, ele vai pastorear. Mais tarde, na sua primeira epístola, ele vai falar isso. Né? Ele indicou isso, dizendo que o crescimento resultante, né, do alimentar-se do puro leite da palavra visa a edificação da casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 2 ao 5, a gente vai falar isso com mais detalhe. Tá? E aí ele vai continuar, ainda no versículo 16, quando ele fala minhas ovelhas. Em alguns manuscritos a gente lê ovelhinhas, né? Versículo 17, pela terceira vez. Aqui, então, quando ele fala pela terceira vez, provavelmente é porque Pedro o havia negado 3 vezes. Né? No versículo 2, versículo 2 não, perdão. Aí ele vai seguir aqui, tu, né, no finalzinho, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, o primeiro sabes desse versículo se refere à consciência interior e subjetiva. O segundo refere-se ao conhecimento exterior e objetivo. Senhor, tu vê tudo que eu fiz e tu sabe que eu te amo. Né? Versículo 18. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e te cingirá, e outro cingirá. Então, isso aqui, ele está se referindo aqui à questão de Pedro ter voltado a pescar, né? Pedro, agora tu faz o que tu quer, Pedro. Mas quando tu for mais velho, tu vai ver o que vai te acontecer. Tu vai ser crucificado. Né? Ele vai afirmar isso no 19, né? Olha lá. Disse isso, significando com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Tendo falado isso, disse, segue-me. Né? Mais tarde, Pedro vai confirmar isso para a gente também lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, né? Que o Senhor queria aqui, de fato, era prepará-lo para segui-lo de verdade. Né? Então percebam, algo que eu já falei com vocês e eu encerro aqui. Quando Pedro achou que poderia amar o Senhor, na força do seu braço, ele falou, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ele o nega 3 vezes. Mas quando o Senhor o reconcilia, o traz de volta para o rol dos discípulos que ele se sentia fora, agora sim, Pedro vai estar habilitado a se entregar por ele e morrer, uma morte semelhante ao do seu mestre. Então não foi na força do braço dele mais, mas foi através da graça que o alcançou e que me alcançou e que te alcançou também. Amém? É isso, o estudozinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Né? Vamos tentar avançar mais um pouco agora nos evangelhos. No próximo vídeo a gente finaliza. Depois vamos para Atos, falar ali dos 14 primeiros capítulos e depois vamos fechar com a primeira e a segunda epístola de Pedro. Amém? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aí. Não esqueça, mande as suas perguntas para o e-mail, né, que está aí embaixo, para que eu possa fazer o vídeo de sábado respondendo as perguntas, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.